Uma dessas pessoas que partilham conhecimento com Maria Flávia é o astrólogo brasileiro Carlos Florencio. Como é que é o teu trabalho? O que é que você faz exatamente? Exatamente, bem. É assim, digamos, eu nasci com a PE, Percepção Extrasensorial Desenvolvida, que é aquilo, digamos, no meio esotérico eles chamam de mediunidade, né? Digamos, é a terceira visão mais aberta, né? Isso desde criança. E como é que você administrou isso quando você era criança? Mal. E a tua família não reconheceu? Mal, Tem muito isso. no sentido de que eu não encontrei ninguém que tinha o mesmo, digamos, que estava a ter a mesma experiência. Você tinha visões? Sim, algumas. Mas basicamente eu via nas pessoas, eu via a aura, né? Quer dizer, aí eu achava estranho que umas pessoas... Como é que é ver a aura? Me explica como é que é. Então, quando É um criança, contorno assim? Não, mas você vê os chakras assim rodando? Vejo, e vejo outras coisas também que se movimentam. Cada um tem uma aura específica, né? Todos nós, né? Como cada um de nós temos uma mesma aparência física, embora com cabeça, tronco e membros, né? Mas é uma individualidade. Então o padrão energético também é individual no ser humano, né? E eu verifiquei desde criança que havia umas pessoas que tinham esse redemoinho que eu chamava, que não sabiam que eram chakras, né? Só fiquei sabendo depois, aos 15 anos de idade, quando eu comecei a estudar filosofia oriental. Deve ter te dado um alívio, né? Ótimo, porque aí eu cheguei à conclusão de que eu não era o único louco no universo. Que não era loucura, era um dom, né? Que haviam outros loucos e graças a esses loucos que nós fomos à Lua, né? E graças a esses loucos que nós hoje temos as medicinas alternativas, que já não tratam o corpo físico apenas como uma máquina, né? Segundo a visão de Newton. Nem como pedaços, né? E tem que arrancar pedaços ou com reações químicas, que é para ver um equilíbrio químico, né? No meu trabalho é o equilíbrio energético. A partir do equilíbrio energético, dá-se o equilíbrio hormonal, físico e aí, consequentemente, a cura. Aí eu comecei a estudar isso. E aí entendi que nós é que criávamos a nossa própria realidade, né? E que nós estávamos aqui em um estado evolutivo. E que éramos vítimas um pouco da persona, o arquétipo que nós ganhamos quando a alma desce para esse plano tridimensional. E que ela tem então que passar por experiências constantes, de forma a abrir as percepções que estão relacionadas com os chakras e, consequentemente, ela levar esse conhecimento, ou seja, ela continuar o seu processo evolutivo. Mas, a uma dada altura, se essa personalidade perde-se no meio do caminho através do desejo, ou através do medo, ou da necessidade que os outros digam que ela é ótima, do e sem ela, né, ou ela se sentir insegura, se ela se perder por aí e isso continuar durante muito tempo, como no universo tudo é energia, isso pode estar causando uma disfunção e essa disfunção pode gerar um problema físico, ou seja, uma doença. Então constatei que doença nada mais é do que um bloqueio energético, né? Que a matéria é energia, tudo no universo é energia. O que nos diz que a matéria é o nosso cérebro e a retina dos nossos olhos. Agora, quando você abre a terceira visão, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, que as pessoas nem sabem, muitas das pessoas no ramo Onde é a esotérico... terceira? A terceira é aqui. É a terceira, depois temos a quarta, a quinta, a sexta e a sétima já é aqui, né? Que é o unicórnio, né? Do cavalo com o unicórnio e tal, que é a abertura, digamos, para os padrões muito superiores, né? E que, nos planos mais inferiores é simbolizado nas laterais com os chifres do diabo, entende? Que são os chakras imperfeitos, que não centrais. Então eu fiz todo esse estudo e constatei então, fiz um mapeamento do corpo físico e dividi em regiões que são os 7 chakras. Mas eu sou um estudioso de chakras, então eu já descobri 360 chakras. Onde é que foi a tua linhagem de estudo? Foi no Oriente? Foi no Ocidente? Digamos, isso eu acho que a gente já nasce com eu acho que a gente de repente precisa só do início para poder lembrar, né? A gente precisa do carro, né? Depois você aprende a conduzir, né? Você aprende a conduzir e lá pelas tantas você já domina tanto que você já nem sabe que está dentro do carro. E é essa noção que eu tenho, eu já nem sei como eu estou guiado, não interessa. Então no meu trabalho eu faço o quê? Eu faço uma análise da vibração da pessoa, né? Eu olho para a pessoa, eu entro dentro dela. Se ela permitir, claro. Uma falta de privacidade total isso aqui. Ele te olha, te despe. Aí eu entro, aí nesse processo de entrada, de análise dessa vibração, então eu vou detectar vou fazer uma referência para alguns chakras que estão em maior evidência, que a pessoa já desenvolveu bem, ou que está expandindo, ou que já está bloqueado, porque a pessoa de repente ficou presa a uma imagem, ou a um comportamento, ou uma atitude. Deixa eu só visualizar, já que eu não tenho esse poder, como é que é um chakra bloqueado? Visualmente, como é que ele é?
Então, digamos, ele é como um cone, né? Então, um chakra bloqueado, ele pode, em vez de estar... Ele roda, não roda? Ele roda. Ele roda sempre para o mesmo lado? Depende. No horário? Quando você ultrapassa a linha do Equador, ele roda ao para o outro lado. contrário, é que nem a água, então, né? É que nem a água, exatamente. No ralo, roda, aqui roda de um jeito, lá no Rio roda de outro jeito. Exatamente igual. Tá. Entendeu? Ai, que interessante. Você agora está com os seus chakras girando para esse lado. Ah, então por isso que eu tô alterada, assim. Então é isso. Então, um chakra bloqueado é o quê? Ele às vezes mal consegue atingir a superfície da pele, que é para ele estar mais ou menos a 10 centímetros longe do corpo, né? Então, com a idade as pessoas tendem a isso. Aí, chakra entrando. Aí entrando, diminuindo, porque a pessoa vai achando que com a idade ela já não tem mais futuro, que ela não tem mais perspectiva de vida, que o caminho... Que o melhor já passou. Elas veem a imagem delas, elas num caixão, num cemitério, né? É o futuro. O futuro delas é aquilo. Elas não sabem que apenas... Porque depois, conforme nós vamos passando pelos setênios, ou seja, por cada consciência chácrica, você chega a um ponto que aos 49 anos, que você então tem que saber que você está num corpo temporário de carne e osso, e que você ainda tem muito para fazer. Enquanto o coração bate e aí você está respirando, você ainda tem experiências para viver e você ainda está evoluindo. Nunca a gente vai chegar na vida dizendo eu sei tudo, porque com isso só vai desenvolver prepotência, porque a gente vai sabendo, né? A gente vai sabendo. Então essa prepotência que as pessoas têm com a idade, isso gera inflexibilidade e aí vem a famosa artrite, artrose, porque as pessoas estão perdendo flexibilidade. Então isso vai mexer na estrutura. A flexibilidade do corpo tem a ver com a flexibilidade da alma, né? Com certeza, a estrutura, né? Mas então, voltando só ao instante que eu quero visualizar esse chakra que não funciona. Então, por exemplo, eles funcionam assim, nesse movimento rotatório, mais ou menos nessa altura aqui, né? Nossa, exemplo, a mão dele tem uma força. Eu tocando aqui, eu estou tocando lá no nódulo dele, lá no centro, que corre na coluna vertebral e que energiza aqui o timo. E o timo vai receber, então, choques, digamos, descargas elétricas ou eletromagnéticas desse chakra e vai fazer com que ele, então, distribua os hormônios. Então, ele recebe esses impulsos energéticos e distribui o hormônio para manutenção fisiológica, né? Então, inversamente, se um chakra está funcionando mal, consequentemente, os hormônios não vão estar sendo, digamos, ministrados no corpo da forma correta e, consequentemente, vem estados depressivos, que já é conhecido pela medicina ortodoxa, né? A ausência de certos hormônios pode dar distúrbios emocionais e tal. Então, se você energiza... Por que a pessoa desenvolveu isso? Porque ela já passou por uma experiência emocional em que ela não conseguiu captar a mensagem que era necessária e, consequentemente, o chakra diminuiu a sua rotação, diminuiu a distribuição de hormônio e aí, então, deu a patologia. Aí, na química, você vai lá e tenta repor, faz uma reposição hormonal. Mas, às vezes, a gente não sabe qual é a reposição correta e exata porque cada pessoa é um padrão. Por isso que às vezes para umas funciona e outras não. Então, equilibrando energeticamente, você está mandando diretamente uma ordem para que essa glândula providencie o hormônio e você continue bem. Agora, um chakra pode estar assim muito aberto demais também. Isso pode ser também atrapalhar a pessoa. Por exemplo, um chakra do coração muito aberto, a pessoa fica armada em Cristo, querer salvador da pátria. Sabe? Ela quer ajudar toda a gente e às vezes até ela é inconveniente. Sabe aquelas pessoas que são inconvenientes às vezes? Então, é porque tem um chakra aberto demais. Ou aquelas que são muito fechadas com o chakra do coração não estão nem aí, só querem saber delas. Então, coração fechado, não expressam sentimentos. Então, os chakras têm total a ver com o sistema endócrino, né? Isso, cada um vai estar energizando com as 7 glândulas principais, os 7 chakras principais. E o chakra, quando ele está fechado, quando ele tem uma cor, eles têm cores? Eles têm cores, vão do vermelho, laranja, né, amarelo no centro da boca do estômago, verde, azul claro, azul escuro, índigo, né? E o violeta, que é aberto para cima, e o de base aberto para o planeta Terra, onde ele recebe a energia da Mãe Terra e aqui do Pai Cósmicos, né? Então, se você tem uma boa relação com o planeta Terra, você vai ter sempre os seus pés bem assentos na Terra e, consequentemente, para onde você vai caminhar, o seu solo vai ser sempre fértil, seguro. Isso se traduz em quê? Em você ter dinheiro, que é uma energia de troca, casa, trabalho, serviço, né? E ao mesmo tempo sendo protegido pelo universo, ou seja, tendo uma meta e um objetivo de alma para a evolução dessa alma, né? E o plexo solar, que é aquilo que chama na astrologia como o ascendente, não é? É a sua apenas projeção de imagem a nível de sociedade. Só que as pessoas se perdem aí, né? E acham que a imagem, o arquétipo é o que elas são. Elas não são, elas são a alma, né? Então, meu trabalho... é uma projeção no mundo, sabe? É só um holograma, né? É um holograma. Eu aqui sou um holograma, né? Exatamente como a câmera que está nos filmando, ela vai captar essa imagem e vai transformar num holograma. E é assim que o nosso cérebro faz. Então, o meu trabalho é isso, é a cura, é a pessoa conectar-se com a sua alma e começar a observar quais os padrões que ela pode estar modificando para ela realmente estar feliz. E feliz não é aquele estado de euforia exagerado.
Felicidade é tranquilidade, é você conseguir visualizar a sua água movimentando, limpa e tranquila, que você não precisa perder nem possuir nada. Tranquilo. Obrigado, Carlos. Maravilhoso.